Olá, eu sou a Daiane. Eu vou apresentar agora o meu seminário da disciplina de Sistemas de Automação Industrial. O artigo que eu escolhi fala sobre a inteligência artificial e a robótica liderando a indústria 4.0. Nesse slide a gente tem aqui o nome dos autores e também disponibilizado o link do artigo. Os objetivos da minha apresentação são os tópicos principais desse trabalho, que é a introdução, os objetivos, a metodologia, os resultados e, por fim, a conclusão. E aí, falando um pouquinho na introdução. A indústria 4.0, ela é literalmente a quarta revolução industrial. E ela é marcada pela integração de tecnologias avançadas como a IA, Internet das Coisas e Big Data nos processos produtivos. Esses avanços eles estão possibilitando o desenvolvimento de fábricas inteligentes que operam de forma mais eficiente, sustentável e conectada. E aí, falando um pouquinho sobre os objetivos do trabalho, né? O artigo ele tem como objetivo analisar o papel central da IA e da robótica na indústria 4.0. Ele discute como que essas tecnologias estão remodelando a manufatura, trazendo uma maior eficiência, qualidade e sustentabilidade. E, além disso, o artigo também aborda os desafios enfrentados durante a implementação em larga escala, destacando a importância da gestão de dados e também a confiança em sistemas baseados em IA. E aí, falando um pouquinho sobre a metodologia e os resultados obtidos no trabalho. A pesquisa ela foi conduzida com base numa revisão bibliográfica, onde foi analisado desde o início da Revolução até esse cenário atual da indústria 4.0. Com isso, eles trouxeram esses dados referentes a cada uma das revoluções, né? A primeira revolução ela aconteceu no século XVIII e ela vai ser marcada pela introdução de máquinas movidas a vapor, deixando de serem apenas trabalhos manuais nas fábricas. Posteriormente, a segunda revolução ela começa no ano de 1870 e ela vai ser marcada pela divisão do trabalho e pela produção massiva. A terceira ela começa no ano de 1970 e ela vai ser marcada pela digitalização e pela automação inicial com eletrônica. E, por fim, a quarta revolução, que é a que a gente está vivendo atualmente, segundo esse artigo, ela deu início no ano de 2011 e ela é marcada pela criação do conceito da indústria 4.0, introduzindo as fábricas inteligentes e os sistemas cyberfísicos. E aí, falando um pouco de aplicações de IA e de robótica, né, nessa indústria. O que eles analisaram durante o artigo? Falando um pouquinho de IA, eles identificaram a aplicação de algoritmos de SVM e de alguns tipos de rede neural. Elas são usadas para detecção antecipada de falhas e também para previsão de demanda com ajuste automático dos recursos. Além desses pontos, a aplicação de IA também vai conseguir otimizar alguns processos, ajudando na sustentabilidade na indústria. E aí, falando mais voltado para a robótica, eles identificaram que os robôs são utilizados em tarefas insalubres ou repetitivas. E aí, um exemplo que eles trazem são as fábricas totalmente automatizadas, chamadas de light-off. Por que desse nome, né? Porque como só tem robô trabalhando na fábrica, não é necessário a iluminação para eles enxergarem, como seria necessário para os humanos. E aí isso, obviamente, vai gerar uma economia muito grande de energia. E aí, né, para isso funcionar, foi necessário também uma adaptação da programação para que ela seja de mais fácil integração com essa automação das fábricas. Aí, falando um pouquinho de sustentabilidade, eles identificaram durante essa pesquisa que a IA ela vai conseguir prevenir e reduzir alguns desperdícios, otimizando o uso de energia e materiais. E os robôs eles são utilizados também para reciclagem e reaproveitamento de alguns materiais. E falando um pouco do conceito de Green Manufacturing,
ele vai introduzir esse conceito, né, de indústria verde, reduzindo a pegada ambiental, que é um ponto muito discutido atualmente. E um exemplo que eles trouxeram é que em fábricas inteligentes os sistemas conseguem prever quando as máquinas devem operar em baixa capacidade e dessa forma economizar energia. E aí eles conseguiram, através dessas pesquisas, coletar alguns dados e algumas tendências globais. O primeiro ponto muito importante que eles destacam é que a Coreia do Sul é um grande polo em relação a isso, mundialmente falando, que eles têm lá 930 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Isso se destaca muito na indústria automotiva e eletrônica. Outro ponto também é que o Japão ele vai ter 46% da produção mundial de robôs. E um outro ponto é que a Alemanha ela vai ser líder na Europa, com 371 robôs para cada 10 mil trabalhadores. E também eles estão promovendo uma integração muito forte com a IoT e com Big Data. E aí, falando a conclusão, né, do artigo, os principais avanços que eles destacaram é que a integração de IA de robótica é praticamente o que faz a indústria 4.0, né? Não seria possível sem isso. Benefícios muito claros, que são maior produtividade, redução de custo e a manufatura sustentável. Algumas tendências promissoras que eles identificaram, né? O crescimento da densidade de robôs de forma global, não apenas nesses países de destaque, e a expansão de fábricas inteligentes e processos de green manufacturing. E também conseguiram identificar alguns desafios persistentes, que é a qualidade de gestão de dados heterogêneos e que existe também uma confiança limitada nesses sistemas baseados em IA. Então, essa é a minha apresentação. Muito obrigada.